O Palmeiras empata contra o São Lourenço na Libertadores por 0-0 em uma partida que apresentou pouquíssima inspiração, em uma partida que ficou muito aquém das capacidades que tem os jogadores do Palmeiras. Isso já faz a gente levantar algumas críticas. Com essa atuação no jogo contra o São Lourenço e também durante a temporada, será que o Abel Ferreira já não merece críticas? Será que o Abel já não tem que ser questionado pela falta de criatividade que o time está tendo durante o ano de 2024? Como é que fica a situação do Palmeiras para o restante da Libertadores com esse resultado? Será que é bom? Será que é ruim? E o Endrick, hein? O que a gente pode projetar, visto com o que ele já fez aqui com a camisa do Palmeiras, o que a gente pode imaginar ele fazendo com a camisa do Real Madrid? É isso que a gente vai falar tudo aqui nesse vídeo, mas antes, like no vídeo, se inscreva no canal rumo aos nossos 1000 inscritos. O Palmeiras ele teve uma partida completamente abaixo. Eu sei que o Abel Ferreira, da entrevista, falou sobre a linha de 5, a muralha que fez o técnico Romagnoli no São Lourenço. Porém, a gente está falando do Palmeiras que está jogando no Allianz Parque com as peças que tem, com o time que ele tem na mão. E principalmente pelo fato do Palmeiras ele jogar com 3 joias em campo. São os 3 garotos que mudaram o jogo contra o Boca Juniors no ano passado. A gente está falando do ataque formado por Endrick, Estevão e Luiz Guilherme. É um time que, no mínimo, deveria ter uma solução para o que encontrar. Porque o Palmeiras não teve 1 contra 1, o Palmeiras não teve toques muito rápidos, ele parecia um time muito previsível. Tanto que, durante o jogo, o Palmeiras não conseguiu finalizar. A primeira finalização, de fato, do Palmeiras foi aos 40 minutos do primeiro tempo. O Palmeiras ele até conseguiu fazer um gol de bola parada com o Gustavo Gomes, mas não valeu, foi dado impedimento. Mas um time completamente pouco inspirado, um time completamente encaixotado, que não conseguia machucar a zaga do São Lourenço. E pelo contrário, no primeiro tempo, o São Lourenço já teve oportunidades para poder abrir o placar. O time argentino ele veio com uma proposta muito clara. Vamos ficar na defesa e vamos explorar o contra-ataque para a gente conseguir fazer um gol. O empate é nosso, independente da vitória ou não do Independente Del Valle. Então, o São Lourenço, é claro que ele veio para o Allianz Parque para poder empatar. Alguém esperava diferente disso? Cabia ao Palmeiras ter uma solução. E não foi o que aconteceu. O Palmeiras, para tentar resolver isso, ele tentava afundar 4 a 5 jogadores na linha do São Lourenço para poder espaçar. E o PVC, na transmissão da Paramount, ele foi preciso que o Rafael Veiga, que seria o cara que iria fazer a articulação, tentar abrir espaço, não jogou bem. E isso fez com que o Palmeiras não tivesse uma jogada de criatividade ali no meio-campo com um passe preciso. E aí abusava das jogadas pelo lado, o Estevão errando jogadas, errando o domínio, o Luiz Guilherme, hora caindo para a ponta, hora caindo para dentro para tentar fazer alguma coisa diferente. Não conseguiu acertar cruzamentos, algo que ficou. O São Lourenço ficou numa posição muito acomodada. Conseguia marcar e sair para o contra-ataque. O segundo tempo ficou a mesma coisa até as substituições do Abel Ferreira. Ele identificando que o Estevão e o Rafael Veiga não estavam jogando muito bem, ele faz a substituição para colocar o Flaco Lopes e o Rony, e aí começa a mudar um pouco. Por quê? Porque o Rony é um jogador muito rápido, ele tem uma disposição maior, ele tenta ganhar jogadas, ele tenta ir pelo lado, tenta fazer bons cruzamentos, como ele fez, a partir de uma jogada dele, do cruzamento dele, vindo para a direção do Endrick, que o goleiro ele consegue fazer uma interceptação, a bola acaba sobrando, chutam em cima do goleiro e o Palmeiras não consegue abrir o placar. A questão é que foi só isso, basicamente. No desenrolar do jogo foi basicamente um salve quem puder, vamos ver o que vai dar. Vai começando a fazer cruzamentos e mais cruzamentos e não consegue ter êxito. Então o São Lourenço, dentro das suas características, ele foi um time que conseguiu fazer o plano funcionar. Ele foi para o Allianz Parque com essa situação. E o Palmeiras não conseguiu sair dessa defesa. E aí surge a entrevista do Abel Ferreira falando que o Palmeiras jogou muito bem, que ele enfrentou um adversário que se defendeu, mas isso já era o esperado. Na minha visão, isso já era o esperado. E aí a gente precisa levantar algumas críticas, como por exemplo, o senhor Abel Ferreira já não merece ser criticado, por quê? Porque essa partida, a gente já viu na partida passada contra o Botafogo. O Palmeiras também não teve criatividade contra o Botafogo de Ribeirão Preto.
E muitos dizem que se o Botafogo de Ribeirão Preto tivesse um pouquinho mais de qualidade, ele poderia ter complicado o jogo para o Palmeiras. Poderia ter aberto o placar e levado o jogo para os pênaltis. No Allianz Parque, o Palmeiras já sofreu contra o Botafogo também. E isso ao longo do ano também já vem se repetindo, como por exemplo, já é a segunda vez seguida que o Palmeiras empata 2 jogos seguidos por 0-0. Como mandante, ele não tem conseguido fazer boas atuações no Campeonato Brasileiro. Ele perdeu para o Inter, ele perdeu para o Atlético Paranaense, tudo bem, não estava no Allianz, mas perdeu. Então, assim, a sua força não está se impondo muito. Apesar de ter sido campeão paulista, o Palmeiras aí tem atuações contestadas, como principalmente a falta de criatividade. No início do ano, era um motivo que o Palmeiras, o Abel, ele estava tentando acomodar bons jogadores, principalmente no meio campo, para tentar fazer o time funcionar, porque os 3 estavam em boa fase, que é Aníbal Moreno, o Richard Rios e o Zé Rafael. Ficou provado que os 3 juntos matam a questão de criatividade do Palmeiras. E ainda tem a questão da mudança de posição do Rafael Veiga caindo muito pelos lados. O Rafael Veiga, ele é o meia de criação que precisa ser colocado no meio. E aí tá coincidindo também com a má fase do Rafael Veiga, que não tá conseguindo repetir as boas atuações que já tinham. Então, por isso, o Palmeiras não tá tendo soluções para o meio-campo, o que fica muito complicado. Porque o time necessita de um bom passe. O time necessita de ter espaço para poder atacar. E muitas vezes, quando ele enfrenta uma defesa, ele precisa daquele cara de visão, e não é isso que está acontecendo. E esse empate contra o São Lourenço, a gente já pode dizer que o Palmeiras ele não vai ter a melhor campanha, já está decretado isso. O Palmeiras não terá a melhor campanha, e pelo contrário, ele fica com 14 pontos, e é a menor pontuação desde a temporada de 2017, quando o Palmeiras ele fechou a fase de grupos com 13 pontos. Essa ele teve 14 e ele não atinge a melhor campanha, sendo que, tirando essa, das últimas 6 campanhas, 5 as melhores foram no Palmeiras. Então, assim, é um motivo para crise absurda? Não. É um motivo de preocupação? Sim, porque o River Plate está ganhando já do Deportivo Táchira e o Atlético Mineiro terminou com uma pontuação melhor que a do Palmeiras, terminou com 15 pontos. Ou seja, o Palmeiras ele fica com a 3ª melhor campanha. Ele fica à frente do Fluminense, mas fica com a 3ª melhor campanha. Significa que se ele pegar o Atlético Mineiro, se ele pegar o River Plate, ele vai decidir na casa do adversário. E principalmente se tratando de River, que vai dar tudo para essa competição, porque a final é no Monumental. Então nós temos uma situação um pouco delicada para o Palmeiras. Não é um motivo de preocupação, mas é algo que não é de costume do Palmeiras nesses últimos anos. Vamos ver como é que vai ficar a questão do comportamento da equipe e principalmente a questão tática se tratando de Endrick. O Endrick agora foi uma despedida, foi uma emoção o que aconteceu lá no Allianz Parque. Porém, a gente precisa ver como é que esse time vai se comportar sem ele. Por quê? Porque ele é uma peça fundamental que hora faz ponta de lança, hora faz centroavante. Então é um cara que entregava muito pro Palmeiras. Então, com a volta de Dudu isso pode ser resolvido? Pode. Vamos ver quem é que vai entrar no lugar dele. Vai entrar o Estevão, vai entrar o Luiz Guilherme? Vai voltar o Rony? Vai voltar o Flávio Lopes? Só uma boa questão pro Abel conseguir resolver. Endrick, a partida dele do Palmeiras... Cara, assim, o Endrick ele é um caso à parte, porque diferente de outros ídolos, o Endrick ele já foi ídolo desde as categorias de base. É óbvio que se tratando dos novos tempos, a gente pode dizer que hoje a base é mais acompanhada? Sim, porque tem mais televisão, tem mais câmeras, tem mais conteúdo nas redes sociais. Porém, muita gente não acompanha a base do próprio time, mesmo tendo essas disponibilidades tecnológicas. O que muda é a questão da atuação do jogador e o quanto ele vai conseguindo se destacar. E o Endrick, ele sempre conseguiu se destacar sendo um cara muito forte, sendo um cara rápido e sendo um cara que consegue ter uma finalização extremamente boa. E aí, no início, ele estava conseguindo se adaptar, ele sobe para o profissional, e muitos, inclusive alguns comentaristas, ficam falando que ele deveria voltar para a base, porque ele não estava pronto, etc. O Abel foi lá e deu um tempo para ele conseguir se maturar. E ele encerra a sua participação no Palmeiras com 21 gols, 81 jogos, e ele muda a sua perspectiva desde o Brasileirão de 2023, especificamente no jogo contra o Botafogo. Esse cara,
praticamente foi o cara do título do Palmeiras. Tudo bem, tá derrocado do Botafogo, mas o Endrick ele fica marcado como o cara da virada do Palmeiras para mais um título do Campeonato Brasileiro. O menino de 17 anos foi responsável por isso. E o quanto que ele consegue entregar é absurdo, porque ele é muito forte, ele tem pouca idade, ele ganha de zagueiros muito experientes, a gente já viu, e ele tem um grande futuro pela frente. E projetando a questão dele na Europa, a gente pode dizer que ele vai, por exemplo, chegar para ser titular no Real Madrid? A verdade é que, na minha opinião, não. Porque a chegada do Mbappé no Real Madrid muda muita coisa. E principalmente se o Rodrigo ficar lá, vai ser muito difícil o Endrick jogar. Apesar da gente ver o técnico Carlo Ancelotti, se eu não me engano, o Florentino Pérez também falar que a tendência é o Endrick não descer para o Castilha e não ser emprestado, o Endrick vai disputar muita posição ali. O Brahim Dias também termina a temporada em alta. O Rossellu, que foi o grande cara da semifinal do jogo da volta contra o Bayern, também joga na posição. Então o Vinícius Júnior está disputando com 4, 5 jogadores. Desculpa, o Endrick, ele está disputando com 4, 5 jogadores, fica muito difícil. Então assim, ele vai ter que se doar, vai ter que dar um tempo para ele, mas a tendência é que ele, entendendo o futebol europeu, ele já tem essas características que a gente vê, a tendência é no sucesso, tá? Não digo que pode ter sucesso no Real Madrid por conta da disputa, como eu falei. Mas ele pode, por exemplo, se ele for, digamos que emprestado, ou alguém acabar sendo machucado, ele aproveitar a chance no time titular, ele pode ir muito bem agora nessa equipe merengue. Mas, na questão da Europa, eu acho que ele tem tudo para brilhar sim. E principalmente, sendo um dos nomes da seleção brasileira, que ele vai ser, ele já mostrou nos amistosos, para poder dar ainda mais visibilidade, para poder dar mais chance para ele, que é uma coisa que ele merece. Eu quero saber a sua opinião no final de tudo. Você acha que o Endrick vai ter sucesso? Você acha que o Palmeiras ele tem que ser criticado? E o Abel Ferreira especificamente? Deixe aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E não se esqueça do like no vídeo, se inscreva no canal. Tamo junto e até a próxima. Valeu!